Àlàáfíà ní baba Dúpẹ́. Adúpẹ́ o, axé. Hoje nós vamos falar sobre algumas coisas muito interessantes. Nosso convidado especial é Baba Tubi. Axé. Agradeço a sua presença, agradeço a presença de Yandua, Boa noite, chefe. Yonilduaio, e agradeço também a presença de todos aqui da casa. Hoje Baba Tubi se junta aqui nesse momento para trazer um conteúdo diferente. É sobre o quê? Sobre o momento digital, o momento em que os sacerdotes estão atuando de forma muito forte através da internet. Mas antes do Baba Tubi dar início à sua fala, eu vou contar uma história, me permite? Axé. Essa história, ela está ligada ao Odu. Não vou falar o nome do Odu ainda. Melhor, eu vou contar a história e aquele que estiver nos ouvindo, seja hoje, seja amanhã, seja outro dia, ele vai escrever o nome do Odu nos comentários. E o primeiro que acertar o nome do Odu vai ter uma consulta gratuita com Baba Ifadiá. E Baba Tubi, se Vambora. acertar, tem uma consulta com o senhor também? Com certeza. Então, firmado aqui, ouça, preste atenção na história e depois escreva o nome do Odu. Axé. Axé o... Vamos lá. Em uma vila real, simples, muito simples, mas era uma vila real. Ou seja, tinha um rei simples. Esse rei tinha 2 filhos que cresceram sob o mesmo teto. Em um determinado momento, foi consultado Ifá. Então, Ifá disse que essas crianças não iriam conhecer a morte prematura. Ifá disse também que essas crianças iriam se tornar adultos bem-sucedidos já em a vida madura. Mas tudo que eles tinham que fazer era realizar a ritualística certa para poder alcançar vida longa e prosperidade. Outra recomendação foi que não deveriam ser avarentos e não deveriam falar os segredos. E também deveriam respeitar os mais velhos. Também deveriam, ao momento de ser chamado para algo importante, eles deveriam ir pessoalmente e não enviar outro no seu lugar. Muito bem, passam-se os anos, o tempo passa, eles crescem, eles são avisados sobre isso pelo pai a vida toda. Ifá recomendou isso e vocês devem fazer. Só que, na vida adulta, a filha disse, eu não preciso disso, deixa para lá. Ela era um pouco egocêntrica e ela dizia, eu não preciso disso, deixa para lá.
E o filho era um pouco mais simples. Então, o coração mais aberto. Então, ele pensava: ah, se eu não fizer isto, eu posso sofrer. Então, eu vou realizar. E ele realizou tudo o que Ifá havia instruído. Muito bem. Passou-se algum tempo depois. Um dia, o pai manda chamar os 2 filhos, porque o pai morava em um local e os filhos próximo. Então os filhos saíram da casa, o filho avisou a filha e a irmã disse: eu não quero isso. Vai você lá. Ah, eu não quero isso. Então o filho caminhou até a casa do pai, ou o palácio, o pequeno palácio. Quando o pai viu o filho, o pai ficou feliz, mas ele perguntou: cadê minha filha? Onde está minha filha? O, o irmão disse: olha, ela não quis vir. Então o pai suspirou, colocou a mão dele na cabeça do filho e transferiu para o filho toda a autoridade. Então o pai morre. O filho retorna com um poder, um axé, um poder na mão, uma autoridade. Então ele, próximo da irmã, a irmã pergunta: como foi? E ele falou: agora eu sou o rei. Então a história acaba aqui. O que essa história diz ou traz para nós? Quando você tem, você precisa buscar. Se você não buscar, você vai perder. Quando você tem oportunidade, você tem que abraçar a oportunidade. Provavelmente o cavalo branco não vai passar 2 vezes no mesmo lugar. Então, essa base desse Odu ensina que a gente precisa ter respeito com os pais, para não perder na vida. Respeito com os mais velhos para não perder na vida. Ficar calado para não perder na vida. Fazer o que tem que ser feito para não perder na vida. Coração bom para não perder na vida. Não ser avarento para não perder na vida. Então, essa história pertence a um Odu. E eu espero que alguém acerte. Axé. Vamos aguardar. Axé. Axé. Bom, Babá, agora é hora de falarmos sobre o senhor um pouquinho. Quem é Babá Tobi? Bom, primeiramente, Ekale Babá, Aburu Aboye. Eu acho Botó. que é assim que Botó. cumprimenta o senhor, né? Axé. Desculpa se eu estiver errado. Não, tá certo. Mujubá Oremi, Mujubá Oré. Primeiramente, quero agradecer pela oportunidade, né? O convite. Obrigado. Conheci o senhor através do lançamento do meu livro, depois estive no Axé. lançamento do seu, e que inclusive esqueci de trazer na correria do dia a dia, né? Mas nós não estamos aqui para poder fazer marketing. Nós estamos aqui para educar pessoas e falar de forma positiva aquilo que tem que ser falado através de 2 sacerdotes, Axé. um com uma grande experiência de vida e também sacerdotal, e o outro que está caminhando devagarzinho. Então, obrigado pela oportunidade. Quem é Babá Tobi? Eu costumo dizer que eu sou um jovem obstinado, que nunca desistiu, né, mesmo com os percalços da vida, apaixonado pelo candomblé, apaixonado pelo orixá, apaixonado pela espiritualidade. Eu respiro isso desde os meus 7 anos de idade, quando eu comecei a incorporar pela primeira vez dentro de um terreiro de Umbanda. E depois, por necessidade espiritual, tive que seguir a caminhada no candomblé aos 12 anos. E foi quando eu acabei me iniciando depois, descobri que eu tinha um destino a ser seguido e que me levou a chegar e estar aqui hoje com o senhor conversando como sacerdote. Tenho 32 anos, 17 anos de iniciado, faço 18 este ano, e todos os anos
seguindo em frente com a caminhada do orixá, tentando perpetuar um legado tão ancestral, com muita resistência, mas com muito amor, seriedade e respeito. Acho que esse sou eu. Muito bom. Axé. Axé, babá. Quem é sua referência no candomblé? Meu babá orixá, com É, certeza, axé. babá PC da Cado Xumaré. Axé. Você esteve esses últimos dias lá? Estive no começo de janeiro, né? Todos os anos eu subo para Salvador para cumprir minha obrigação. Obrigação, a gente fala assim um termo muito popular, mas cumprir com a minha missão, com a minha fé, louvando Oxalá, o Batavá, Uhum. que lá tem uns ciclos de festividades em janeiro, a qual eu faço um presente como filho para, né, me dedicar a esse orixá, a qual eu sou iniciado. Anualmente você faz visitar o templo? Anualmente, Uhum. sempre. Espero poder continuar fazendo assim, se o orixá permitir. Vai permitir, axé. Babá, sobre esta questão, né? Essa nossa chamada do sacerdócio na era digital, como você vê essa questão? Perigosa. Perigosa? Perigosa. A era digital tá aí para todos, né? Alguns dizem que é um mundo sem lei, que na verdade não é, né? As pessoas elas confundem liberdade com muitas vezes libertinagem. Ah, Principalmente hoje no Instagram, a qual as pessoas estão utilizando, o TikTok. O Instagram, se a gente for analisar hoje, é uma rede social utilizada por praticamente 2 bilhões de usuários, universalmente falando. Brasil, 140 milhões, aproximadamente, os últimos números que eu tive. Então, são milhares e bilhares de pessoas que estão com ouvidos e os olhos atentos a nós, Uhum. que estamos ali falando nas redes sociais. Então, quando eu falo perigosa, é no sentido de como as pessoas estão usando, principalmente os sacerdotes. Então, é muito perigoso. O que está sendo passado, como está sendo passado e para quem está sendo passado. Uhum. Né? Mas também tem um lado positivo que nós podemos estar fazendo o que nós estamos fazendo hoje, educando as pessoas a seguir pelo caminho positivo e não a exposição negativa religiosa, como tem visto muito hoje por aí. Sim. Esta exposição, né? O que traz de malefício no seu entendimento? Que traz de malefício, acho que tudo, né? A destruição de um legado ancestral, de um respeito, de memórias daqueles que vieram antes de nós, que sofreram antes de nós, para que hoje a gente pudesse estar aqui fazendo um podcast, falando com milhares, centenas de pessoas, até bilhares, assim que seja, como o Exu permitir. Isso é maravilhoso. Mas para a gente estar aqui hoje, o que outras pessoas passaram para que a gente pudesse hoje estar aqui numa sala falando sobre a nossa fé, educando as pessoas com a nossa visão e experiência sacerdotal. Então, o malefício é a destruição de um legado ancestral, de um povo que resistiu, lutou, sangrou, chorou, né? Para a gente estar aqui hoje. Sim, correto. O legado, como você bem colocou, nós estamos falando de um legado de origem oral, né? Exatamente. Aprende-se ouvindo. Então você fala, eu ouço, você fala de novo, eu ouço, você fala de novo, eu ouço. E eu repito, eu repito, eu repito, até aprender. É claro que o candomblé, assim como o Ifá, existem até hoje, graças a essa oralidade. Hoje não existe mais oralidade, hoje você vai aprender com a apostila. O que o senhor acha do sacerdote que aprende com a apostila? Acho que tem dois viés aí, né? Eu acho que, dependendo, a apostila ela é uma ferramenta de auxílio, né? Porém, em que momento esse auxílio, essa ferramenta ser utilizada? Eu acho que ritualisticamente nunca. Eu acho que a apostila pode ser uma ferramenta de auxílio para estudo Estudo? particular individual, Ah, mas não para uso ritualístico. Até porque o nosso maior poder é a nossa fala. E se a gente está parando o que nós estamos fazendo para consultar a apostila, já perdemos o time, já a energia ela se diluiu com o tempo, que nós estamos falando de energia, átomos, elétrons. Então, quando eu falo, né, falo muito com meus filhos, ritualisticamente, na hora do ritual, não pode brincar, a gente não pode errar, porque da mesma forma que eu invoco uma energia que pode me levantar, ela pode me derrubar.
porque nós estamos cultuando energia que nós não estamos vendo, apenas sentindo. Então, eu acho que a apostila dentro do ritual não é bacana, eu acho que pode prejudicar muito, tanto de forma energética como liturgicamente, e as pessoas que estão ali presentes naquele ritual. Perfeito. E a magia? A magia, temos visto magia, apostilas de magia, né? Como se vende ovo na feira, né? Então você leva o ovo para casa, é só fritar e comer. A magia, ela faz parte do candomblé? O que as pessoas entendem por magia, né? Acho que as pessoas às vezes também confundem muito magia com feitiçaria. Tá bom. A magia, eu acho que é todo e qualquer tipo de manipulação energética. Se eu pegar essa água aqui e desejar alguma coisa para ela e falar, tome, eu tô fazendo uma magia de certa forma. Sim, Agora, se eu pegar essa água e falar, essa água vai matar fulano, essa água vai deixar fulano doente, eu tô fazendo feitiçaria. Então as sim. pessoas precisam também, às vezes, entender o que é magia, o que é feitiçaria. Então, se eu pego, manipulo um acaçar, se eu manipulo um feijão fradinho, se eu manipulo uma farinha, de certa forma, ludicamente falando, filosoficamente, estou fazendo uma magia. Mas que tipo de magia? Benéfica, né? Ou maléfica? Hoje, como o senhor falou, está sendo vendido apostila de magia na internet. Como diz uma entidade que eu incorporo desde os 7 anos, que é Sou Tranca-Ruas, ele diz assim, que quem é, não diz quem é. E quem faz, não diz que faz. Então, o verdadeiro mago, ele segue um caminho solitário. É aquele que estuda, aprende e pratica primeiro para si. Não adianta eu querer ensinar magia para os outros se minha vida tiver, ó, ruim, né? Eu só posso, porque o axé é isso. Nós não damos axé, nós partilhamos axé. Eu só posso dar aquilo que eu tenho. Então, eu vou ensinar magia, se muitas vezes não estou usando nem para mim. Se a magia fosse boa de verdade, como eles vendem aí, a minha vida seria muito melhor, Sim, né? Igual eu vendo para as pessoas. Então, acho que é furada tá isso bom. aí. Agora diz para mim, Babá, no seu entendimento, o que é ser um sacerdote feiticeiro e um sacerdote? Um babalorixá, por exemplo, é um sacerdote. Entendo que um babalorixá não faz feitiço. Eu Não, entendo que um sacerdote de Orumilá não faz feitiço. Porque o sacerdote de Orumilá, ele combate Oxô e combate Adjé, que são axé. aqueles que fazem feitiço. Não tem nenhum poema de Ifá que diz: juntos caminharemos, eu, Orumilá e a bruxa ou bruxo. Não existe. Então, o candomblé também não existe isso. Então, no seu entendimento, um sacerdote do candomblé, ou um sacerdote de feitiço, você consegue falar algo para mim com a diferença deles? Vou tentar resumir uma frase que eu falo muito para os meus. A mão que abençoa não amaldiçoa. Axé, aí, tá vendo? É o que eu penso. Tá vendo? Eu não tenho como, de manhã, pedir para Exu dar caminho Uhum, e de noite pedir para ele tirar caminho. tá. Não tem sentido, não tem lógica, não tem Uhum, sinergia. O Exu que eu cultuo não é o Exu que destrói, não é o Exu que mata. Eu não acredito nesse Exu. uhum, Exu, ele pode ser, sim, perverso em algumas situações, até porque ele é o grande fiscalizador da humanidade, uhum, né? Então a gente tem que entender que não é porque Exu destruiu porque ele é ruim. Nós causamos nossa própria destruição e quando ele reconhece, ele fala, Exu, ele fez isso, uhum, corrija. uhum, Como assim como a Jé, né? Também é uma uhum, grande corregedora da humanidade. uhum, E muita gente hoje se iniciando para Yamin e fazendo uhum, Imolé, uhum, né? Achando que, por quê? Porque as pessoas, o ser humano, tem uma carência, uma uhum, necessidade de ter poder. E uhum, achando que, eu sou o feiticeiro, eu sou iniciado para mim, eu sou iniciado para aquilo, eu sou o poderoso. uhum, Aí eu volto a dizer, se realmente é tão poderoso assim, por que tá vendendo cursinho na internet? uhum, Quem é poderoso não precisa vender curso, né? Ele estaria uma multidão de pessoas uhum, seguindo ele e pagando uhum, para estar com ele ali só porque ele é poderoso. uhum. Simples. Acho que é assim que eu penso, babá. Bom, definiu bem.
Não quero, né? Não é indireta para as pessoas, não Não, quero, não, mas a gente está não. aqui para conversar de forma É aberta e de isso, forma educacional naquilo que a gente. isso. Na realidade, eu não tenho ninguém em mente sobre isso, mas é isso Sim. que acontece, São né? pautas do dia a dia que a gente Isto, discute, né? a gente discute, ouve, as pessoas querem esse tipo de informação, tá? Nós respeitamos porque tem que respeitar, mas anda ali, fica ali. É, respeitar não é concordar, né? Não é concordar, fica lá, pode fazer sua magia, né? Eh, Tem algumas histórias sobre isso, mas talvez fique para um outro dia, mas de forma resumida, eu digo assim: você tem 3 caminhos para resolver uma situação. Você pode usar a magia, que é o feitiço no sentido do Sim. feitiço, tá? Uhum. O outro você pode usar o ebó, né? Ebó-bibó, tá bom? Ebó-riru, depende da situação, né? E o outro caminho é o jejum, né? Tá bom? Então, se você usar a o feitiço, eu vou colocar ele comparar ele a uma vela, 3 horas de duração. Uhum. Se você utilizar aí um ebó, um ebó-bibó, eu vou comparar a uma luz aqui como essa. Enquanto você estiver pagando, vai funcionar. Ou seja, se você fizer tudo certo, tudo que foi recomendado, as coisas vão ficar bem para você. E o jejum é como o sol, O auto-sacrifício, ele né? sempre vai nascer amanhã. O sol sempre vai nascer amanhã. Então, quando nós praticamos o jejum que está em Fá, no Odu Ireteucarã, tá bom? Não são todas as pessoas que podem fazer jejum, tem Odu que não pode, mas Ireteucarã pode. Ele indica jejum, é diferente, ele indica. Então, Babá, eu faço essa colocação, né, para que o senhor me devolva, né, fale algo sobre o Babalorixá. Qual é a atuação verdadeira do Babalorixá? Ajudar pessoas a serem melhores do que elas são hoje e serem melhores amanhã do que elas foram ontem. Eu acho que o verdadeiro babalorixá, né, já diz babá, pai, olowo, orixá. Pai, senhor, cultuador de orixá. Por que nós cultuamos orixá? Para aprendermos a sermos pessoas melhores, ensinar aqueles que estão conosco a serem pessoas melhores. Nós não somos perfeitos, porque se formos perfeitos, a gente não seria babalorixá, né? A gente Verdade. estuda justamente porque nós temos muitas imperfeições que trazemos até de outras vidas, talvez. E aqui nós escolhemos, nessa vida, servir a humanidade. Então, ser babalorixá, eu acho que é ser um servidor da humanidade. É abdicar de noites, momentos familiares, muitas vezes de comprar uma roupa nova para si, para ajudar os outros, como muitas vezes eu fiz. Muitas vezes abrir mão de fazer coisas com a sua família, com a esposa, para estar ali servindo o orixá, passando um ebó, dando um buri. Então, acho que Baba Orixá é nada mais, nada menos do que uma pessoa que escolheu nascer para servir outras pessoas. Pelo menos é nisso que eu tento seguir com o meu sacerdócio. Muito bonito. Babá, Correto. babás. Babá. Babá. Mas também os dois, né? Porque isso é muito importante. Vocês são o espelho para a juventude também que vai vir para seguir vocês, né? Com Eu sou certeza. mais jovem, então eu tenho respeito pelos mais velhos, né? Todo respeito. Bom, e o quanto a internet pode ajudar a gente reestabelecer as raízes, né? Axé, boa pergunta. Olha do Mário te Muito abençoe. bom. Axé. A internet ela pode restabelecer de forma o que nós estamos fazendo aqui, educacional, não exposicional. Acho que nem sei se a palavra existe, mas exposição, né? É, não expondo rituais, não expondo liturgia. Nós precisamos utilizar a internet para educar as pessoas, né? Quebrar estigmas
ruins que nós carregamos muitas vezes por causa de perseguição, de preconceito, intolerância. Eu sempre falo para os meus filhos as mesmas coisas, porque eu dou aula para eles, a gente sempre faz reuniões, e eu sempre falo para eles, almoçando com eles assim comigo. Se você não conhece o que você pratica, você não pode defender aquilo que você ama. Uhum. Então, quando alguém chama de macumbeiro, ai, filho do demônio, para você defender, você precisa conhecer a sua religião, conhecer a si mesmo, qual a sua importância dentro dela e as leis que te defendem. Sim. Hoje nós temos leis que nos defendem, que nos amparam. Então a internet, ela deve ser usada para educar as pessoas Sim. e também trazer reflexões positivas sobre o que essa pessoa está buscando dentro da religião. Ela está buscando só um grupinho de pessoas para se sentir ali, né, socialmente legal, Sim. ou ela está buscando crescer como pessoa. Sim. Nós estamos aqui hoje fazendo tudo isso porque algum Exu está permitindo. Ogum é o dono da tecnologia, Exu da oralidade. Axé. Então, quando eu entendo quem é Ogum, quando eu entendo quem é Exu, quando eu venho aqui falar, eu entendo que eu tenho que falar com muito mais responsabilidade, porque da minha boca uma palavra dita, jamais ela volta, Sim. né? Então, se eu falar algo aqui que é maldito, pode transformar vidas Ali. boas e Aham, ruins, aham. né? Então, é isso. É sem profanar, né? O que é Sem, sagrado, né? sem profanar e sem ser estrelinha, Aham, aham. né? Sem ego, A verdade. fama é uma consequência de um trabalho positivo. Sim. Agora, ser estrelista, ou estrelismo, estrelinha já é diferente. É. Sacerdotes não nasceram para ser estrela. Sacerdotes nasceram para ser luz. É o que eu falo no meu livro. Seja luz, não seja estrela. Axé. Né? Axé. Sim, sim. Tá certo. Não Obrigado. sei se respondi a Obrigado, sua. Baba. Obrigado, Axé, tá axé. certo. Seu livro, né? Conta um pouquinho desta obra. Bom, Ori Alade, né, breves reflexões para os escolhidos aos sacerdotes na religião dos orixás, foi um livro que eu escrevi com o objetivo justamente de fazer isso, educar as pessoas, porque eu escrevi para os sacerdotes, mas na verdade não foi com o objetivo de dizer para os sacerdotes o que deve ser feito, foi de provocar uma reflexão nos que já estão praticando o ofício sacerdotal, mas também abrir os olhos das pessoas que ainda vão um dia talvez ser sacerdotes, para que elas já vão estruturando e formalizando em suas mentes que tipo de sacerdote elas querem ser. Sacerdotes bons, como elas procuram para elas, ou se tornar mais um sacerdote que usa da religião para ganhar dinheiro fácil, enganar pessoas, por questão de ego, por questão de várias situações que envolvem a vaidade. Então, esse livro, na verdade, é uma provocação para aqueles que ainda vão ser sacerdotes se perguntarem que tipo de sacerdote eu quero ser na minha vida e na vida das pessoas. Então, esse é o objetivo desse livro, trazer uma reflexão sobre qual é o verdadeiro sentido do caminho sacerdotal, do servir as pessoas e do servir o orixá. Sim, axé. Não é fácil Não. escrever, né? O meu pai, por exemplo, levou 10 anos para escrever um livro. O livro que eu escrevi foi um pouco mais rápido, Que né? inclusive tá magnífico, viu? Obrigado, Babá. Parabéns também, que tá uma leitura bem bacana, bem didática, eu gostei Obrigado, bastante. Babá. Obrigado. Então, nós temos essa preocupação de transmitir uma pureza, transmitir a verdade, Sim. né? Transmitir algo claro, ensinar a verdade. Porque ninguém faz filho na rua. Então, vamos nos unir com os nossos filhos, ensinar o que é verdadeiro, ensinar o que deve ser ensinado, o que pode ser ensinado. Cada momento tem um momento, né? Como eu disse no começo, o candomblé existe até hoje, porque foi oral, ponto a ponto. Exatamente. Quantas noites você não teve que ficar estudando? Vivência, né? Vivência. Tem que estar dentro para você viver. Isso. Eu falo para meus filhos, quem esteve aqui hoje, viu. Aqueles que não estiveram, talvez nunca mais vão ver ou sentir o que aconteceu aqui hoje. Exatamente. Né? Agora, você acha que com o sistema, né, da internet, você acha que essa tradição oral vai acabar? E se acabar, ou se continuar, tá? Se as tradições continuarem, o que elas vão perder por não ser mais uma
um sistema oral, porque eu ensino de forma oral. Sim. A gente senta Em casa também. e a gente fala, repete. Podemos ler também, mas nem tudo está escrito, Sim. está gravado. Então eu tenho que ouvir aquilo. Então o senhor acha que eh, se acabar esse formato, o que vai acabar A religião. da religião, né? Completamente. Eu não consigo imaginar o candomblé ou a religião tradicional iorubá sem oralidade. Assim como eu não consigo imaginar um mundo sem Exu, né? Eu acho que sim, nós precisamos acompanhar a internet, né? Já visto que a IA está aí, a tecnologia está aí, mas é com consciência. É educar sem expor. Usar, como eu falei, usar a internet, a oralidade, a comunicação virtual, porque também é uma comunicação, mas de forma positiva. Pensar, opa, eu posso levar até que ponto para as pessoas na internet? Falar uma cantiga, ok, contar alguns itãs como o senhor contou, fazer algumas aduras, mas recitar alguns oriquis, alguns versos, ok. Mas exposição ritualística, litúrgica, de coisas que são muito íntimas, que só deve ser sentida e não vista por olhos profanos, porque, como eu disse, né, são 2 bilhões e Isso. 140 milhões de pessoas no Brasil. Uhum. Eu sou babaorixá, mas quem está me seguindo são evangélico, kardecista, católico, pessoas que muitas vezes estão ali só para poder especular, não só minha vida, mas especular o que eu falo sobre religião para usar contra a gente. Então temos que tomar muito cuidado, né? Até que ponto está sendo positivo a exposição exacerbada religiosa na internet? A internet ela deve ser usada para trazer as pessoas para perto e aguçar a curiosidade. Quando eu entrei no Candomblé, o que me chamou a atenção foi: não está na hora de se aprender. Claro, teve muitos que falaram isso porque não sabia nem ensinar, na verdade. Mas realmente existe um momento para tudo. Assim como você, primeiro você faz fundamental, depois você faz ensino médio, aí você vai fazer uma graduação, depois tem uma pós, um doutorado, um mestrado, para aí sim você lecionar e ensinar outros. Candomblé é uma faculdade para a vida, assim como a tradição urubá também, porque a tradição urubá, se pegar os oriquis, melhor do que eu sabe disso, fala sobre a humanidade, fala sobre como o ser humano viver em paz, bem, equilíbrio, né, e com equilíbrio sobre a terra. Então, se ele está ensinando sobre a vida, eu preciso entender que a vida também tem ciclos, tem momentos, tem a hora certa para tudo. Então, acho que as pessoas devem usar a internet para educar e não para expor liturgias, rituais para angariar clientes, porque vai ver aquele pai de santo lá, o sacerdote, o babalaú, o babalorixá, o lu, fazendo rituais lá, ele fala, nossa, esse cara é poderoso, então vou lá com ele. Mas nem sempre. Matar uma galinha ou expor rituais não quer dizer sabedoria, não é sinônimo de conhecimento. Pelo contrário, é sinônimo de vaidade. Porque quando eu exponho aquilo que não deveria ser exposto, estou sendo vaidoso. Então, temos que tomar muito cuidado. Uhum. Mas a oralidade eu acho que não acaba, não. Não Acho que não acaba, né? acaba. Quem conhece orixá e quem realmente tenta praticar orixá, não deixa acabar. Ou seja, quem é da tradição Exato, vai continuar, com não certeza. é? Isso. Nem que Eu, seja nas pequenas famílias, é, mas mas continua. continua. E é diferente, Sim. né? É diferente. Eu já disse uma vez, se você quer o tradicional, busque o tradicional, É que o tradicional dá trabalho, né, pai? dá trabalho. Babá tradicional, ele é trabalhoso, ele é um pouco mais rígido, né? As pessoas, elas estão no momento que elas querem facilidade, são Sim. imediatas. A internet, ela faz que as pessoas, o uri das pessoas, elas querem tudo para ontem. Eu quero o resultado de ebó ontem. Então, quando vem um sacerdote lá e diz, eu faço tal ebó com resultado 3 dias, ele tá garantindo algo que nem ele sabe, mas a pessoa fala, nossa, ele garante, então eu vou lá. Aí onde que as pessoas são enganadas, porque também elas estão sendo vaidosas, elas querem facilidade e imediatismo. Desculpa até te Facilidade. cortar, mas Não, não, eu acho importante perfeito, falar isso. perfeito. E a pessoa que procura você através da internet, como você vai recebê-la? Primeiro que não sou eu que recebo. Certo? Se ela vem para o WhatsApp, hoje eu tenho uma assistente que me ajuda.
Porque quando o WhatsApp era pessoal, as pessoas me ligavam 2, 3 horas da manhã e não tinham respeito que eu tenho uma vida também, preciso descansar, Sim, né? sim. Então eu separei meu WhatsApp pessoal com o WhatsApp religioso do templo. Então a Dandara tá lá. Todas as pessoas que entram em contato, ela recepciona com muita educação, que eu prezo muito por educação. Eu trabalho com atendimento, com pessoas, É, né? Então acho que a primeira coisa que a pessoa precisa sentir é acolhimento. tá. Educação. Fui tratado como um ser humano, Sim, não como nota, cédula, sim. né? Então as pessoas são muito bem recepcionadas. A Ariana Dandara, ela vai filtrar. Quer o quê? Jogar búzios, quer fazer uma mentoria, que eu também faço mentorias, né? Sou palestrante e Sim, faço terapias. sim. Então a primeira faz aquele filtro que a pessoa está buscando. Tá. E aí quando a pessoa está buscando, é dito para ela que a consulta tem um investimento tal. Aí a pessoa vai expor se ela quer agendar, se não quer. Uhum, Caso não agende, ela pergunta, então por quê? É por questão financeira? Vamos tentar entender. uhum. Porque muitas vezes a gente também deixa de ajudar as pessoas porque ela tem vergonha de dizer que ela não tem condições para pagar aquele valor. Mas Exu Sim, disse que tudo tem que ter uma troca justa e certo. nem sempre é dinheiro. Sim. A pessoa também tem que ser, ela tem que se, né, colocar à disposição para devolver algo, seja varrendo o templo, seja passando um cal na parede, Uhum, seja engomando um laço por orixá, uhum. né? Então, a forma que eu recepciono as pessoas é de forma humana, Certo. tratando elas como eu gostaria de ser tratado em qualquer lugar que eu fosse. Uhum, E aí dentro, quando ela chega na consulta, eu sempre digo para ela o seguinte: eu acredito que se o jogo de búzios falar com os orixás, uhum. você não tem que falar sua vida para mim, quem tem que falar são os orixás, Certo. né? Então, deixa primeiro o oráculo falar Tá o bom. porquê você está aqui. E se eu falar alguma coisa para você que não bate com a sua vida, eu peço que você interrompa na hora, Uhum, porque o meu papel é falar a verdade, de minha boca tem uhum, que sair a verdade. Se eu tô falando algo que não bate com a sua vida, eu preciso entender o porquê que eu estou vendo errado. uhum. Graças ao orixá não acontece isso, Axé. né? Exu é muito vivo na Uhum. minha vida. Mas é isso. Nós temos que trazer minimamente transparência para as pessoas. Né? Desculpa, até Certo. respondi muito longo, mas eu acho que, Não, não, por favor. resumidamente, como eu trato as pessoas que me buscam de forma transparente e acolhedora. Muito bom. Axé, Muito bom. muito bom. É o que as pessoas procuram, é o que as pessoas precisam ser tratadas com dignidade e respeito. Sim, Não é só dinheiro, sim, não é só dinheiro, não é só o valor financeiro. As pessoas estão com problemas, estão precisando de ajuda. E não somos, nós somos seres humanos, nós não somos nem Miseráveis. sim, semideus, nem isso, mas nós temos que ajudar no que for possível, dentro do nosso alcance. sim. Então, que a internet possa trazer para a casa do Senhor, para a nossa casa, para a casa de todos os sacerdotes que estão nos ouvindo agora, possa trazer clientes Axé, bons, axé, clientes que busquem a melhora, axé. né? E E não clientes bons, por cortar, mas fica à cliente vontade. bom que fique claro para as pessoas, não é quem tem dinheiro. Sim, Claro, quem tem dinheiro para ajudar o tempo é sempre muito bem-vindo, sim, mas antes do dinheiro precisa querer, certo. escutar o orixá. Eu Sim, prefiro mil vezes aquela pessoa que não tem condições ali, mas ela quer escutar o orixá e pratica o que o orixá disse para ela praticar e ela vai mudar a vida dela, do que uma pessoa que vem, paga o jogo, mas sai, entra aqui, sai daqui e não pratica nada que foi orientado, como o senhor contou aí o Itan de início. é, A filha não escutou a determinação do orixá. sim, E quem ficou rei, quem recebeu a coroa, quem que s- recebeu, que o orixá já tinha predestinado. Então claro, gente, não tô falando que vem todo mundo sem dinheiro, não, que a gente precisa de dinheiro para poder pagar o templo, manter as manutenções, porque natural, é muito caro manter a na- religião. Mas o natural. que o Babá tá falando é sobre isso, né? Que nem tudo é dinheiro. Não é Nem tudo é dinheiro. Então as pessoas também. Eu acho que é um jogo de transparência. Eu tô aqui transparência. para acolher, para ajudar, mas do outro Uhum, lado também a pessoa tem que ser honesta e realmente falar assim, se não tiver condições, e também as pessoas não querem se colocar à disposição de uhum, retribuir. Ah, não tenho condições, mas ninguém pergunta assim, como que eu posso retribuir? É só certo. dinheiro ou posso retribuir de uma outra forma? Eu Sim, falei, passar uma roupa, passar um cal na parede, varrer um templo. Muitos também não querem, né, babá? sim, não É. querem, não querem. Mas, babá, eu penso assim, a nossa forma de ser, né, vai atrair sempre pessoas boas. Xé. Axé. Eu me recordo em um Itefá, que foi em junho,
do ano passado, tinham 4 mulheres em Uitefá. 2 delas, 2 tiveram uma questão menstrual. E não pode entrar em Ibodu, em hipótese alguma, não pode entrar em Ibodu se estiver menstruada. Uhum. Então, antes de todo início, nós temos que entender se está ou não. Na consulta diz de 2. Uma estava com problema, não era menstrual, mas estava com problema. Na hora eu pedi para devolver, ela sabe, se ela estiver me ouvindo, ela sabe. Axé. Então eu pedi para devolver. E a outra, não, era um problema menstrual mesmo, pedi para devolver também. Axé. Na outra iniciação, elas puderam voltar. E voltaram, porque o senhor foi honesto. Isto. Então, nem tudo é dinheiro. Para uma consulta, para uma iniciação, para um bate-papo, um diálogo. Claro, eu entendo o senhor, está certo, 2 da manhã, realmente acontece. Mas, então, essa é a forma que existe, né? Deixa o WhatsApp Sim. preparado para atender, Sim. mas com a secretária ou com uma atendente, e ela te dá todo esse suporte. Sim. Dia seguinte você recebe, você vê e você entra em contato. Ela coloca na minha agenda, né? Sua Eu abro minha agenda. agenda, então eu vejo todas as pessoas que marcaram aí no dia. Isso eu tô falando de pessoas primárias, né? Consulentes de contato primário. Porque Uhum. muitas vezes eu tenho consulentes que eu atendo há anos, Sim, já tem um vínculo maior, sim. né? Eu sei que não vai me ligar de madrugada, a não ser que seja realmente muito importante. Uhum. E quando eu falo que as pessoas ligam de madrugada, muitas vezes as pessoas já me ligaram porque estavam drogadas, Sim. alucinadas, e aí entrava no meu Instagram e achava legal o meu conteúdo e queria que eu atendesse naquele momento. Uhum. Então, muitas vezes a gente pega o celular, atende de madrugada achando que é algo importante, você fica acelerado, Fica. né? Porque no Candomblé nós temos uma tradição que para acordar alguém a gente tem que bater no pé. Tá. Pro uri da pessoa voltar à consciência. Então, se a gente acorda assustado, você já fica já, né? Acho que as pessoas que quando acordam assustadas já fica acelerada. Muito. Aí você vê, não é nada. É uma pessoa que tá precisando de ajuda psiquiátrica. E Sim. nem é espiritual. E Então eu fiz espiritual. isso para até mesmo administrar melhor o meu tempo, porque eu não vivo de candomblé Sim. ainda. Quando eu deixar quiser, quando eu tiver muitos discípulos, eu vou Axé. ter que ter ali full time para dedicar a eles. Mas eu Sim. trabalho fora, eu tenho outras atividades. Então Sim. imagina você perder uma noite, que você ficou preocupado, já não consegue dormir mais por causa de que alguém te ligou às vezes numa situação mental, Sim. né, alucinada, né? Então é isso. É uma forma das pessoas também entender que nós também temos vida, nós precisamos dormir, nós precisamos descansar. Agora os meus clientes, os meus filhos, eu nunca deixo meu celular no silencioso à noite. Tá do meu lado, fica ligado, porque se os meus filhos me ligarem de madrugada, eu vou estar com o celular do Você lado. está pronto. Pros meus eu tô sempre pronto. Sempre pronto. Sempre E pronto. pronto. Axé, babá. Axé. Bom, a sua escola, então, vem da Bahia. Não 100%, né? Tá. Porque eu não fui iniciado na Bahia, eu fui iniciado em São Paulo, com minha orixá chamada Liliane de Oxum, que ela já faleceu, que né, os ancestrais a tenham em paz. E depois que eu fui iniciado, eu tive alguns conflitos na época com ela, por causa de outras pessoas, por causa de fofoca. Por isso que eu não suporto fofoca, para não faltar palavra. Sim. E acabei tendo que seguir meu caminho. Uhum. E esse caminho foi batendo cabeça, foi decepcionando, foi me frustrando, né? E até que Orixá me levou até Cada Xumaré, que eu já era neto, já conhecia, já tinha um vínculo com lá. Só Uhum. que quando eu decidi que eu não queria mais procurar nenhum Babaorixá, eu fiquei 3 anos sem nenhum sacerdote e disse pro meu pai, o Xaguian, né? Se o senhor realmente quiser, o senhor vai escolher. Eu não quero mais escolher, porque sempre quando eu escolhi, eu me frustrei. Claro, fez parte da minha escola como ser humano, para hoje não fazer com os meus o que fizeram comigo. Isso foi o Orixá que quis que eu passasse para eu não fazer com ninguém o que fizeram comigo. Claro, não foram só ruins, foram, né, foram bons também. Acho que todo relacionamento tem um lado bom, um lado ruim, os seus turbilhões, né, as turbulências, mas sempre tem um momento de encerrar. E quando eu encerrei, depois de 3 anos, meu pai Shogian escolheu
o meu atual babaorixá, que já era meu avô na época. Ou seja, meu orixá quis que eu ficasse na mesma família. Uhum. Eu tive a oportunidade de dar continuidade com a finada mãe Carme, do Canto-Á. Eu estive lá, chorei nos pés dela, Uhum. ela me acolheu, ela me orientou, ela disse, meu filho, volte tal data, que vamos cuidar de você, não se preocupe com o dinheiro. Só que eu estava numa situação tão precária que nem dinheiro para voltar eu tive Uhum. depois. Uhum. Então, eu não consegui voltar para dar continuidade com ela, e depois os anos foram passando, e meu pai, Chaguian, me mostrou que eu tinha que dar continuidade na minha família, a qual eu estou hoje, pretendo não sair. Eu sempre falo, se eu sair da Caruchumaré um dia, por alguma questão pessoal minha, para mim acabou o candomblé. Porque já bati muita cabeça na vida, já me frustrei muito. Então, se eu cheguei na raiz da minha família, e se lá não servir para mim, por algum motivo meu ou espiritual, Uhum. para mim acabou o candomblé. Né? Então, acho que é a última tentativa de fazer dar certo a minha fé continuar. Que é permanecendo na minha raiz Uhum. e tentando me aperfeiçoar como sacerdote, aprendendo hoje com o meu sumo sacerdote, o Loriebé, o pai de tantas cabeças, e aprendendo com o candomblé tradicional, que não é o melhor do que outros. Ele é tradicional. Uhum. Segue quem quer. Entende a sua importância, o seu valor, quem quer. Eu entendi que o candomblé tradicional, assim como a religião tradicional, Uhum. ela tem sim sua importância. Uhum. Então, hoje eu me identifico muito com a Bahia, com a vivência do candomblé da Bahia, porque realmente é diferente. É É diferente. diferente. Eu não sei se nós temos tempo, mas temos. Fala um pouquinho do que é o candomblé tradicional e o não tradicional. Porque sabe o que acontece? Eu gostaria de deixar algo assim pontuado aqui. Eu sou de Ifá, minha família é de Ifá, mas Ifá é tudo. Então, tem Umbanda, é natural. Eu quero entrevistar sacerdote de Umbanda. Axé, Eu quero entrevistar sacerdotes do Candomblé também, axé. porque é o que faz movimentar o todo, né? Então, tem gente do Candomblé. Cláudio, da Bahia, com certeza está nos assistindo. Cláudio, um grande abraço para você Axé, babá. e seus filhos. É sacerdote da Bahia também. Então, um abraço a todos que estão nos assistindo. Ifakemi de Portugal, um abraço. São tantos, meu Deus. Vai ser difícil para mim lembrar todos, mas Rodrigo, um abraço em vocês, todo mundo. Babá, fala para nós do candomblé tradicional. Vou falar naquilo que eu Tá vivo, bom, tá? Porque eu não tô lá todos os dias tudo para bem. falar da casa do Não, Xumaré, não, 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 não. né? Eu vou Sim, falar o que eu vivo na sim. casa do Xumaré. Primeiramente, Agô Babami, Axé. Mutumbá Babá, Mutumbá Toda Ebé, a bênção aos ancestrais para que eu possa falar, né, dessa família. Cada Xumaré é uma das casas matrizes de candomblé do Brasil, a qual tem muitos filhos de santo. O ABAPC, que é Oloriebé, quer dizer o sumo sacerdote. Hoje tem muitas pessoas usando esse título, esse termo sacerdotal, Oloriebé, sem entender a profundeza do que é São Oloriebé. Né? Oloriebé é um sacerdote de muitos outros sacerdotes. Casa matriz. Se você é uma casa matriz e você se considera, tudo bem. Mas esse termo é um termo usado lá na casa do Xumaré e pelas casas realmente que são mães de outras. A minha vivência na Bahia é muito profunda, porque a gente acha que sabe, a gente acha que conhece, e quando a gente chega na Bahia a gente entende que lá é outro mundo. Eu costumo dizer que na casa do Xumaré existe uma magia que prende a gente. A gente chega lá, passa 1, 2, 3 dias, e a gente começa a se desconectar da vida lá fora, daqui a pouquinho você tá lá 15 dias e não quer mais ir embora. A gente fala que até que a cobra enrola na gente e não deixa mais a gente ir embora, porque existe uma magia mesmo que você é uma outra atmosfera, uma atmosfera ancestral, a qual cada canto que você tá, existe um ancestral te olhando, existe um orixá ali, né? Uma casa de 200 anos. Então, uma casa de 200 anos, ela tem uma força que a gente não consegue nem mensurar. Então, viver o candomblé da Bahia é conseguir me conectar com uma ancestralidade de quando eu tinha 14, 12 anos, quando eu conheci o candomblé, eu sonhava em um dia poder ir à Bahia e conhecer o começo de tudo. Então, estar hoje na casa de Xumaré é poder fazer parte de uma história que está em um todo. Como eu disse, não é a melhor, o candomblé baiano não é melhor que os outros candomblés, né? Só é um candomblé tradicional que é pautado num legado ancestral, em regimes familiares, em valores familiares,
tradicionais de africanos que chegaram e sofreram pra gente estar cultuando o candomblé hoje. Então, quando você pega uma velha da Bahia e vê certas coisas acontecendo ao Brasil afora, elas ficam realmente chocadas, porque não foi aquilo que os mais velhos, os ancestrais, passaram. E eu, apesar de ser novo, eu falo, eu sou novo, tem a obrigação de perpetuar um legado ancestral. O que é perpetuar um legado ancestral? É continuar fazendo aquilo que os mais velhos faziam de forma positiva, né? Porque tínhamos que fazer umas coisinhas que a gente também não concorda mais. Mas tem outra questão. Eu sou um branco numa religião de preto. Eu fui acolhido numa religião de preto. Então eu tenho, além do dever de perpetuar o legado ancestral, eu tenho o dever de honrar aqueles que me acolheram na religião deles. Então, quando eu chego na Bahia, as velhas me abraçam, eu tomo a benção, né? Eu me sinto muito feliz porque eu sou um branco numa região de preto na Bahia e as pessoas me tratam com muito carinho, com muito respeito, porque eu soube me posicionar, soube conquistar o respeito respeitando. Então, estar lá no Candomblé Tradicional da Bahia é entender que quando a gente acha que sabe tudo, a gente não sabe nada. Porque tem rituais que a gente nunca. Tem coisas lá que acontecem que eu nunca, talvez nunca vou ver, né? Assim como muitos que estão lá também talvez nunca vão ver, porque a magia lá é loucura. Você fica 3 dias candomblé de manhã, tarde e noite, você fica às vezes virado o dia inteiro de orixá e não sabe de onde que vem essa força, Sim, que é ancestral. sim. Bom, é muito bonito, né? Então, meus respeitos a todos da Casa de Oxumaré, Babá Olori do Egbé, a todas as Iaô do Egbé, a todos os filhos de Oxumaré, meus respeitos. Eu não sou, infelizmente, eu não conheço o candomblé, mas eu respeito porque eu disse, Ifá está aqui hoje graças ao candomblé. Axé, babá. Axé. O candomblé é quem deu o suporte. E eu espero que o candomblé nunca veja o fim da própria estrutura. Eu desejo que o candomblé continue, né? Eu acho que os que se iniciam em Orumilá, não é em Ifá, né? Se inicia em Ifá, mas em Orumilá, que nunca deixe de seguir a tradição da sua família, que a maioria das pessoas vem do candomblé, ou da Umbanda. Então, o candomblé é bonito, o puro, esse candomblé puro é muito bonito, né? Tem ordem, disciplina, respeito, família, E Deus, ancestralidade também, muito forte. ancestralidade e tudo. Uhum. Tudo. Você quer viver bem na vida? Você tem o candomblé para seguir. É só seguir certo, né? Todas as religiões, né? Eu digo, todas as religiões têm a sua importância. Não é só a minha ou a sua. Sim. É seguir os deuses, não os homens. É, seguir os né? deuses, exatamente. Então, meus respeitos a todo o povo de Oxumaré, que sejam abençoados e seja perpetuado. Axé. Axé. babá. Eu Eu tenho uma pergunta. O que você acredita? Não acredito. O que você acha sobre essas pessoas que postam mostrando coisas que não podem ser reveladas? Por dinheiro, né? O que você acha sobre essas pessoas? Que elas primeiro precisam tentar se reencontrar espiritualmente, voltar lá atrás na história delas e elas relembrarem qual foi o motivo que fez elas buscarem orixá. Se elas voltarem lá atrás e lembrarem o que fez elas procurarem orixá, elas vão entender o que fez elas permanecerem, que não é o dinheiro, não é a vaidade. Muitas vezes foram dores que foram curadas naquele momento, mas que elas mesmas abriram, estão abrindo, sem perceber que lá na frente vai doer muito mais. Memória humana é curta, né? Exatamente. E quero agradecer muito, Babá, ao senhor pela oportunidade. Quero agradecer muito vocês, né? Ver o senhor com seus filhos jovens que já seguem o rumo do caminho sacerdotal, isso me motiva. Porque um dia eu fui um jovem de candomblé sonhador. Quando me foi falado que eu tinha um caminho sacerdotal para ser seguido, eu já sonhava em ter a minha casa. Eu já sonhava em ter meu templo, os meus filhos. Eu já sonhava em poder
fazer a diferença na religião. Eu já sonhava em poder ser um sacerdote que ia fazer a diferença na vida das pessoas, ia mostrar o candomblé que eu sempre busquei para mim. Até me arrepio. Que é um candomblé que honra os ancestrais, mas que respeitam as pessoas. Axé. Muito obrigado. Obrigado, Eu Babá. gostaria de falar, Babatubi, que a sua energia é contagiante. O seu Axé. amor é muito facilmente bem visto. Axé. É muito fácil de você ver o amor que você tem. Mas sou muito Vai- bravo, viu? Não, eu sei, pô, mas é muito legal, é uma honra, né? Que você sempre mantenha a fé toda e todos nós, todos os sacerdotes, todos que têm o mesmo amor, né? Mantenha essa estrutura e melhor, Axé. expanda essa estrutura, Axé. né? É o expandir da verdade. E é isso que os orixás querem, né? É, É isso que os ancestrais querem. eles querem. Que a eles gente querem. faça o melhor, diferente daqueles que estão fazendo de forma ruim. Sim. Perfeito. Babá, suas considerações finais, eu gostaria que o senhor desse o seu contato, né? Desse o número de telefone, o contato, o Instagram, e o que vamos usar a internet para o Claro. bem. Fazer o marketing também, né? Que Isso. aí é um marketing positivo. É um marketing positivo. É Fique Bom, necessário. minhas considerações finais, como eu disse pro senhor, muito obrigado. Desejo que o seu Uri seja sempre abençoado. O senhor também, você falou de mim, mas o seu pai tem uma energia muito pura, muito bacana, de respeito. Desde o primeiro momento ele veio com muito respeito até mim, mesmo sendo mais novo que ele me tratou com muito respeito. Como sacerdote, eu não vi uma idade de vida, ele viu eu como sacerdote. Então, obrigado pelo respeito, pelo convite, né, pela oportunidade de estar aqui contando a minha história, o meu ponto de vista. Da mesma forma que os seus filhos se inspiram no Senhor, desejo que os seus devotos, seus seguidores, seus amorixás, né, também se inspirem no Senhor como ser uma pessoa melhor usando a religião, porque a religião é uma ferramenta que Deus, Alá, Olodumare, Olorum, Oxalá, Oxalá também, né, porque Oxalá também está ali junto na criação, mas é uma ferramenta que o Criador deixou para nós tornarmos pessoas melhores. Porque quando nós estamos dentro do templo, louvando os orixás, ajoelhando, limpando uma galinha, rezando, nós estamos nos livrando da morte, das guerras lá fora, da droga, da bebida, de um acidente, de tantas coisas ruins. Então a religião ela é boa para quem sabe usar a religião. Dogmas usados de forma ruim, liturgias usadas de forma exacerbada, de exposição ruim, não vai levar ninguém a nada. Só vai levar a destruição de coisas que não vale a pena. Então você que cultua orixá, você que é um orixá e principalmente você que é sacerdote, eu te suplico, use a internet para educar as pessoas a cultuar orixá de forma positiva e serem pessoas melhores. Eu suplico para você que você entenda que certas coisas expostas para você ganhar um dinheiro que é momentâneo, até porque eu vou te dizer, eu tenho certeza que você vai concordar, o dinheiro até vem para você, mas ele sai da outra mão. O dinheiro que ele vem de forma errada, ele sai de forma muito rápida e muito mais errada. Do nada você bate um carro, quebra alguma coisa na sua casa, você tem que gastar, né? E outra, dinheiro que é do orixá, é do orixá. Porque o dinheiro que vem por orixá deve ser usado por orixá. Então, muito obrigado pelos ouvidos, como diz o meu amigo Babazacel, obrigado pelos ouvidos e olhos atentos, gosto muito dessa fala que ele fala, um grande amigo, um abraço, meus respeitos, Axé. né? Então, minha consideração final é isso. Usa a internet para ensinar e para aprender. Muito bom. Obrigado, Babá do Pé. Muito bom, realmente. Você falou Zarcel, eu vou falar rapidinho Grande amigo. sobre ele, porque eu vi um vídeo dele que ele está ensinando a fazer uma magia. Ele falou, você precisa acordar às 5 da manhã, bom? Comprar um bom pó de café, colocar uma água para ferver, depois pega uma boa pasta de dente, escova os dentes, toma um banho, põe uma boa roupa, pega um currículo muito bom e vai procurar emprego. Exatamente. Grande magia. Exatamente. Então, Ele meus respeitos a ele, respeito a todos os sacerdotes, meus respeitos a todos os babalorixá, a todos babalaô, a todos os seguidores de Fá, de Ogum, de Exu, de Obatalá, e meu Egungun,
Todos, todos, Axé. todos. Axé. E muito obrigado mais uma vez, Babá. Axé, Babá, babá. Tobi. Seu templo fica? No Morumbi, próximo ao estádio do Morumbi, entre metrô Vila Sônia e metrô Estádio Morumbi. Ah, muito Tá. bom. Então, próximo ao metrô, muito Próximo ao metrô. fácil. Precisar, entre em contato com o Babá Tobi, que o Babá Tobi é sacerdote sério, não é? E bravo. E bravo, é bravo. E assim que constrói uma tradição, com brabeza também, Sim. né? E sem pegar carona na história dos outros, Sem pegar né? carona. Eu sou da casa do Xumaré, mas eu nunca usei a Xumaré para poder me agradecer, Ah, né? então, Eu sou de uma casa tradicional, mas nunca usei a imagem Xumaré. Estou falando aqui porque o senhor me perguntou e falo da minha família com muito amor. certo. Mas eu nunca vou sair falando, ai, porque eu sou da casa do Xumaré para me agradecer. Não. Sim, Eu quero construir a minha história, o certo. meu legado para Sim, honrar sim, os ancestrais. sim, porque quem vai seguir você, vai seguir você. Exatamente. Então, é isso aí. E agradeço o Dua, agradeço o Nin. Axé. Rafael, muito obrigado. Eu que agradeço. E muito obrigado dizer para você que deseja conhecer um pouco sobre a religião de Olodumare, a religião de Ifá. Ifá não é Orumilá. Primeira coisa que a gente tem que entender e colocar isso na cabeça de uma vez. Faz tudo que existe. Fá é tudo. Então, Ogum está dentro de Fá da forma tradicional, assim, Exu, Egungun, todos estão dentro de Fá. Então, se você quiser conhecer um pouco sobre a forma que nós cultuamos, se você busca se iniciar em Orumilá, se você busca um conhecimento nesse sentido, pode entrar em contato comigo, tá bom? Todos serão bem-vindos e que tudo fique bem para todos. Axé. Muito obrigado. Axé, babado, axé. pé. Obrigado.